Venho chamando atenção para o fato de que o sistema político ofertou vários candidatos para o eleitorado. E um dos candidatos ofertados foi Bolsonaro. Então o sistema político errou ao permitir que um candidato tão desqualificado quanto o Bolsonaro se candidatasse a presidente. Ele errou ao permitir isto. Isso não acontece em outros lugares do mundo. Quando afirmo isso, com frequência alguém vem com objeção. Mas e o Trump? Lá só tem 2 partidos e o Trump foi ofertado ao eleitorado. Ora, o Trump, a comparação de Bolsonaro com Trump, associar Bolsonaro a Trump, é de uma imensa injustiça em relação ao sistema político norte-americano, comparativamente o número de partidos, e ao próprio Trump. Quando as pessoas comparam, eu acho que é uma comparação muito superficial, dizem, não, Bolsonaro é equivalente a Trump, a pessoa pega o quê? As declarações que eles dão, né? Seguidores de Steve Bannon, né? Populismo de direita, pronto. E aí, se eles dão declarações parecidas, então eles são parecidos. Não é assim. Primeira coisa importante que separa Bolsonaro de Trump, o fato de Trump ter passado por uma peneira duríssima. A primária dos 2 partidos, republicanos e democratas, nos Estados Unidos, é uma peneira duríssima. Simplesmente entrar na primária, se habilitar a entrar na primária, o candidato tem que passar por um escrutínio brutal de toda a vida dele. Então vamos imaginar que no Brasil existissem 2 partidos apenas e Bolsonaro quisesse se apresentar por um desses partidos para disputar uma primária. A vida dele ia ser toda investigada, ia ser toda atacada antes de ele registrar o nome para disputar a primária. Detalhe, se a primária coincidisse com a mesma época que a primária norte-americana, Marielle teria sido assassinada durante a primária e Bolsonaro seria um dos suspeitos, ele e de sua família. Só para que você entenda o nível da peneira, né? A gente utiliza a palavra peneira quando os grandes times de futebol selecionam jovens, selecionam adolescentes para entrar em suas escolinhas visando o profissionalismo. É uma peneira duríssima. Os jovens que vão lá, um fica batendo no outro, é uma guerra aquilo ali. Só que a peneira, para ser candidato, a peneira que os pré-candidatos nos Estados Unidos passam para ser candidato a presidente, tanto pelo democrata, Partido Democrata, quanto pelo republicano, é mais dura que a peneira desses times de futebol. O candidato precisa falar bem em público, precisa ter memória. Olha, só o Trump, comparando a capacidade de articulação do Trump, de falar sem ler, falar de improviso, ela é infinitamente maior do que a de Bolsonaro. Só isso. Bom, aí tá bom. Aí quem compara associa um com o outro. Trump era um outsider, entrou no Partido Republicano e se tornou um insider. Ele se compôs com o partido, ele se compôs com o establishment do partido. Ele negocia com o partido. Acaba esses dias, ontem, né, Trump negociou com o Partido Democrata a aprovação de um pacote trilionário de auxílio à economia norte-americana em função do coronavírus. O Bolsonaro não faz isso, né? Então, quando você sai de uma análise ultra superficial, o que eu digo uma análise ultra superficial? É uma análise que só compara a fala de Trump ou algumas falas de Trump com algumas falas de Bolsonaro, você diz, então, Trump é igual a Bolsonaro, o sistema político não foi capaz de filtrar. Não, Trump não é igual a Bolsonaro. É importante que... Vale, hoje a internet tem tudo lá, pesquise o quão difícil é passar por uma primária nos Estados Unidos. Vamos supor que o Brasil... O que Bolsonaro fez? Bolsonaro, ele simplesmente tinha um partido dando sopa, PSL, ele entrou nesse partido, recebe essa negociação de entrada no partido. Em geral, os políticos aceitam entrar num partido que dão para ele todo o controle do partido. Então, isso foi negociado com Bolsonaro, lá, Bebiano era a pessoa de confiança dele para controlar o partido, e ele vai lá e aí tem inúmeras legendas que lançam inúmeros candidatos. E mais do que isso, né? É mais do que isso, porque nos Estados Unidos também tem muitos candidatos.
mas os candidatos não têm acesso aos recursos de campanha que têm os candidatos dos principais partidos. No Brasil, não. A permissividade é total. O candidato tem acesso a tempo de TV, tem acesso a fundo partidário, agora mudou, mas não era assim. Né? Ele tem acesso, ou seja, ele tem acesso a recursos de campanha, ele tem acesso aos mais diversos recursos de campanha. Ele pode participar de debate. Nos Estados Unidos, você já viu alguma vez em eleição presidencial debate que tivesse, além do democrata e republicano, algum outro candidato? Não, porque o sistema se protege. O sistema protege o eleitorado dele mesmo. Né? Por que eu digo isso? É uma tutela do eleitorado? Não, não é uma tutela. Há oferta, há opções. A política não é como a economia. A economia você tem 20, 30 sabores diferentes de sanduíche, 20, 30 sabores diferentes de refrigerantes. A política você não tem 20, 30 ideologias diferentes para você aplicar uma vez sendo governante. Tá? Então você tem governo e oposição, você tem a opção esquerda e direita, então a oferta não precisa ser tão grande assim para que a política seja efetiva, para que os políticos resolvam os problemas da sociedade. Posto isto, o que acontece? O sistema político protege o eleitor dele mesmo. Em que sentido eu digo isso? O eleitor, imagina, no Brasil foram 100 milhões de votos válidos na eleição de 2018. Os eleitores não conseguem se coordenar, você não consegue coordenar 100 milhões de pessoas para dizer vamos vetar os desqualificados. O eleitor não consegue. O eleitor, ele toma suas decisões individuais, nas conversas que ele tem com seu ambiente social, aonde ele vive. A gente tem a geografia do voto. No Brasil, o voto é extremamente regionalizado, então o eleitor do Sul vota mais em candidatos de direita, votou mais em Bolsonaro, o eleitor do Nordeste votou mais em Haddad, vota mais em candidatos de esquerda. Não há uma coordenação de 100 milhões de eleitores que vão olhar para os candidatos e vão dizer esse aqui é qualificado para ser presidente, esse não é, então vamos tirar isso, vamos ficar só com essas escolhas. Quem tem que fazer isso é o sistema político. A coordenação entre poucos do sistema político. Veja, poucos, 81 senadores, 513 deputados, é muito mais fácil, nem chega a ser isso, porque não são os manda-chuvas, nem da Câmara, nem do Senado. Mas a coordenação entre esse grupo é muito mais fácil do que a coordenação entre 100 milhões de eleitores. O sistema político tem a obrigação de fazer uma pré-seleção, fazer uma seleção dura, uma seleção realmente competitiva dos candidatos que são ofertados para o eleitorado, para a presidência da República. Não é obrigação do eleitorado selecionar. O eleitorado olhou para Bolsonaro e disse assim, esse aí tá contra tudo e contra todos, agora nesse momento eu não quero nem PT nem PSDB, voto no Bolsonaro. Foi basicamente isso. Não, teve lá fake news, etc. Eu tô falando a motivação do voto. Eu não tô falando os meios que divulgaram o nome. Se não fosse fake news, o WhatsApp seria de outra maneira. Né? A motivação do voto foi essa. Olhou para o PT, não, o governo foi mal, bababá, então vota algo contra o PT. Olhou para o PSDB, teve o escândalo do Aécio, vota contra o PSDB. Tinham várias ofertas ali, né? Tinha Ciro, tinha Bolsonaro, não importa. Bolsonaro venceu. Né? Alguém completamente desqualificado, sem estrutura partidária. Outra diferença, né? Trump tem um partido político, os Estados Unidos tem 2 partidos políticos. Né? Bolsonaro hoje nem partido tem. Nem partido tem, então não dá para comparar. Como eu disse, é injusto, né, com Trump, é injusto até com o funcionamento do sistema partidário norte-americano, que tem uma vida partidária muito mais intensa dos políticos que o nosso sistema. Então, o sistema político tem a obrigação de proteger a sociedade dos mal políticos e proteger ao próprio sistema político de políticos ruins. Na minha visão, vocês sabem disso, eu tenho vídeos que são críticos a Dilma. Na minha visão, se no Brasil existissem menos partidos políticos, a Dilma não teria sido candidata. A preferência do PT antes era José Dirceu. José Dirceu foi abatido pelo escândalo do Mensalão, depois entrou na linha interna de sucessão Antônio Palocci, que foi abatido pelo escândalo do Caseiro e outros episódios, depois veio Dilma. Se todas as pessoas de esquerda que estavam nos outros partidos
estivessem todas elas em um partido só e esse partido fosse o PT, Dilma não teria sido a indicada, não teria sido a escolhida. Então, se você reduz o número de partidos com a mesma quantidade de políticos que nós temos hoje no Brasil, você faz com que esses políticos empurrem internamente a fila do partido para andar. E você vai obrigar a que o partido tenha um processo de seleção mais duro, que sejam realmente políticos bons, pois uma vez eleitos eles vão ter que lidar com os interesses de todo o país e vão ter que ser conciliadores, vão ter que ser capazes de firmar compromissos com Câmara, Senado, STF, e nós não estamos tendo isso no Brasil. Então é uma falha crassa, é uma falha absurda de nosso sistema político, que vem ofertando para o eleitorado pessoas piores do que outras que não são ofertadas. Então, políticos melhores deixaram de se candidatar e de ter chances de serem presidente da República no Brasil, e políticos piores foram ofertados ao eleitorado. Essa é uma falha brutal de nosso sistema político.